Boa noite, eu e meu grupo vamos falar sobre operações lógicas, aplicação de testes a partir das considerações de Piaget. Vou começar falando primeiramente sobre as operações lógicas de classificação. Então, a primeira, classificação é aditiva visual, de modo que nós utilizamos como material quadrados de círculo em azul e vermelho com tamanhos diferentes. A criança ela tinha que manipular esses objetos falando verbalmente sobre eles, escrevendo se era um círculo vermelho maior ou um quadrado pequeno, vermelho, azul, e elas tinham que separar, por cor, tamanho ou forma. E Piaget diz, que a classificação aditiva visual simples ela é atingida aproximadamente aos 5 ou 6 anos. E até por volta de 8 ou 9 anos, a maioria das crianças ela já é capaz de efetuar classificações tomando em consideração 2 ou 3 atributos simultaneamente. E essa criança, ela tem 9 anos e ela foi capaz de organizar por cor, tamanho e forma. Então, assim concluímos que ela já apresenta a capacidade de efetuar classificações um pouco mais complexas. Outra classificação, a aditiva tátil sinestésica. O material utilizado foi cubos de papelão de diferentes tamanhos e toalha para cobrir esses objetos, Então, nós cobrimos os objetos ali com essa toalha, como vocês podem ver aí no slide. E também tinha círculos, quadrados, bolas ali dentro desse pano. E a criança ali, ela tinha que separar, conforme ela fosse tocando ali, manipulando os objetos, ela tinha que separar por tamanho e por forma. E Piaget, diz que essa brincadeira é mais difícil de fazer com crianças pequenas. E ele também verifica que é mais fácil distinguir esses objetos, mais pelo tamanho do que pela forma. E a criança, nós fizemos essa brincadeira, com a criança de 10 anos. E através do toque, ela separa os objetos segundo seu formato e seu tamanho. Então, ela já consegue realizar operações de classificação aditiva tátil cinética, ativa antecipatória. O material utilizado foi 6 círculos, 6 quadrados e 6 triângulos em 2 tamanhos, e envelopes. Nós fizemos triângulos e círculos e quadrados de cores e tamanhos diferentes, colocamos sobre a mesa e também colocamos os envelopes. E a criança ela tinha que pôr em ordem, conforme as características, sobre os envelopes e também usar o mínimo de envelopes possíveis. E Piaget, ele deu 3 possíveis respostas que poderiam ser resultados dessa brincadeira, Porque as 3 respostas ela evidenciam níveis diferentes de maturidade. E a criança de 9 anos que fez a brincadeira, ela deu a resposta 3 das considerações de Piaget. E nela, na brincadeira, foram utilizados 2 envelopes, um para quadrados, círculos e triângulos grandes, como vocês podem ver de um lado, e outro para os pequenos. Agora eu vou falar, sobre a composição de classes, Os materiais utilizados foram quadrados e círculos em vermelho e azul. Nós utilizamos 4 quadrados vermelhos, 8 quadrados azuis e 8 círculos azuis. E perguntamos à criança, se todos os círculos são azuis, todas as peças vermelhas são quadrados, todas as peças azuis são círculos, todos os círculos são vermelhos. Todos os círculos são azuis. Todas as peças vermelhas são quadrados. Nem todas as peças azuis são círculos, porque contém quadrados também. Os círculos são azuis. E para Piaget, nessa brincadeira é baseada na classe inclusão, que é um tipo de operação de classificação, no qual a criança compreende as relações entre um conjunto de objetos e seus subconjuntos. E o resultado, foi que a criança de 9 anos, ela soube responder questionamentos propostos, então, portanto, não é possível concluir que ela já compreende essa classe inclusão. Agora eu vou falar outra brincadeira, que também está dentro da composição de classes. O material utilizado foi figuras impressas em tamanhos e quantidades diferentes, patos, borboletas e pássaros. Nós utilizamos 3 patos, 5 passarinhos e 5 borboletas e fizemos algumas perguntas à criança, há mais aves ou passarinhos e há mais aves ou animais. E logo após, nós falamos para a criança o que não são aves, que daí mesmo que não são aves são só a borboleta. E essas perguntas, a variação em que as crianças respondem certo varia sempre entre 5 a 10 anos. E a nossa brincadeira foi feita com a criança de 9 anos, e ela soube responder os questionamentos propostos após uma explicação do que são aves. Então, assim, diferenciando o que faz parte de cada classe, aves, animais. Dando continuidade à apresentação para a experiência e composição de classes, utilizamos triângulos verdes e vermelhos em tamanhos diferentes e 2 sacolas, como pode ser observado na imagem ao lado. E fizemos as seguintes perguntas à criança. Aqui está uma sacola para peças vermelhas. Todas as peças pequenas pertencem a essa sacola? Aqui está uma sacola para triângulos. Todas as peças verdes, elas pertencem a essa sacola? As peças vermelhas, elas devem ir na sacola de triângulos? E por fim, essa é uma sacola para peças pequenas. As peças verdes, elas pertencem a essa sacola e por quê?
Como resultado, a criança de 10 anos ela conseguiu classificar corretamente o que pertencia a cada sacola. Já na classificação multiplicativa, utilizamos 16 cartões com desenho de folhas, sendo que cada conjunto de 4 obtinham folhas iguais, porém em tons diferentes. E foi pedido à criança que ela organizasse aqueles cartões como achasse melhor. Como resultado, a criança de 8 anos, ela organizou aqueles cartões por ordem de tamanho, desconsiderando o tom das cores para a ordem de separação. Multiplicação lógica de relações. Para a experiência foram utilizados 3 retângulos em tamanhos diferentes, com tons de verde, e um retângulo em branco. E foi pedido à criança que ela respondesse quais aqueles conjuntos serviriam para preencher o retângulo em branco. O adolescente de 12 anos ele respondeu que o retângulo colorido maior serviria para preencher o retângulo em branco. Porém, nota-se que ele não levou em consideração que se juntasse o retângulo menor com o médio, ele obteria o mesmo tamanho do retângulo colorido maior, que também serviria para preencher o retângulo em branco. Seriação simples. Para essa experiência foi utilizado 10 círculos de papelão com variação de tamanho entre 1 e 2 centímetros e foi pedido às crianças que elas organizassem por ordem aqueles círculos. Como resultado, a criança de 5 anos ela desistiu porque ela não conseguiu organizar aqueles círculos, porém a criança de 10 anos ela conseguiu organizar. Percebe-se então que ela conseguiu seguir a seriação simples para organizar os círculos. Seriação complexa. Irei falar de quais materiais foram utilizados, qual o objetivo do experimento e também qual o resultado que conseguimos. Primeiro, era um trabalho que tinha que ser feito com crianças entre 7, 8, 9, 10 anos. E aí os materiais utilizados foram 10 palitos de picolé com os tamanhos diferentes. Os palitos de picolé iam do tamanho de 5 a 15 centímetros. Então o objetivo era que a criança conseguisse, mesmo com a pouca variação de tamanhos, ordenar pelo tamanho dos palitos, um atrás do outro. E os resultados que obtivemos a criança de 10 anos conseguiu organizar os palitos seguindo a ordem de tamanho. Portanto, seguindo a consideração de Piaget. Essa criança tem e é capaz de realizar uma operação lógica de seriação complexa. Ou seja, a criança conseguiu chegar no objetivo que esperávamos, porque ela conseguiu ordenar os palitos no tamanho correto, mesmo com a pequena variação entre eles de 1 centímetro. Um exemplo, do 6 ao 7, do 7 ao 8, ela conseguiu, mesmo com a pouca variação de tamanho, fazer a ordem certinha, decrescente. A ordem crescente dos palitos. Então, o objetivo que a gente buscava foi alcançado e a criança mostrou que tem uma boa operação de lógica. Então, a gente vai falar agora da transitividade. O material utilizado para essa atividade foram 20 círculos vermelhos, 25 círculos azuis e 15 círculos verdes. O resultado da experiência que a gente tinha como objetivo era que a criança conseguisse determinar qual o conjunto maior, quem era o menor e também conseguir que não misturasse as cores. Que o verde ficasse com o conjunto de cores verdes, com o azul conseguisse, que ele conseguisse colocar os círculos com os círculos, os outros círculos azuis, e os vermelhos com os vermelhos. E aí o resultado que a gente obteve é que a criança de 9 anos conseguiu compreender que o conjunto azul é o maior, seguido pelo vermelho, e que o conjunto verde é o menor. Ou seja, o resultado que a gente esperava foi obtido pela criança. A correspondências seriais. Novamente vou falar quais materiais foram utilizados, qual o resultado que a gente esperava obter e qual o resultado da experiência que a gente obteve.
a gente imprimiu, teve a impressão de 3 bonecos e 3 sombrinhas, com os tamanhos proporcionais das bonecas. Ou seja, a gente teve uma variação no tamanho das bonecas e as sombrinhas eram correspondentes aos tamanhos das bonecas. Então, eram 3 sombrinhas de tamanhos variáveis, mas que eram iguais aos tamanhos das bonecas. E aí o objetivo era que a criança, novamente, na faixa etária de 7 a 8 a 9 anos, conseguisse juntar as bonecas e as sombrinhas dos mesmos tamanhos. E aí o resultado que a gente obteve foi o seguinte: a criança de 9 anos colocou as sombrinhas na mão das bonecas com os tamanhos correspondentes. Ou seja, o resultado que a gente esperava ocorreu, já que a criança conseguiu fazer com que ela conseguiu juntar as sombrinhas de tamanho X com a boneca de tamanho X. Tanto também a sombrinha de tamanho Y com a boneca de tamanho Y. Agora vamos falar um pouquinho da operação lógica de compensação. Novamente, eu vou explicar quais os materiais que foram utilizados, qual o objetivo e qual o resultado que a gente conseguiu obter. Essa atividade chama compensação simples. Os materiais utilizados na experiência foi uma balança simples e 3 cubos de papelão. Vou explicar qual era o objetivo. O objetivo era que a criança conseguisse diferenciar a diferença dos cubos, conseguisse também equilibrar e entender que para ter um equilíbrio na balança era importante que os cubos fossem proporcionais, e entender também que se ela puxa a balança, teoricamente, coloca mais peso de um lado da balança, obviamente que a balança irá pesar para um lado a mais. Aí a gente chegou ao resultado seguinte. Reiterando aqui que era um adolescente de 12 anos de idade. Então a gente trabalhou com um público um pouco mais velho. O adolescente de 12 anos percebeu que para equilibrar bastava manter os 2 cubos iguais, um de cada lado. No segundo momento respondeu que para equilibrar a balança bastava parar de puxar o braço de um dos lados. Então o resultado obtido foi o esperado e a gente conseguiu ter uma clareza ali nas dinâmicas, né? Nas atividades, porque a gente conseguiu obter os resultados que a gente queria. Então a gente entende que teve clareza tanto na elaboração dos materiais como na elaboração da atividade. Continuando sobre as operações lógicas de compensação, essa é a experiência que a gente realizou para a compensação complexa. A gente seguiu a experiência de Piaget. Para isso a gente utilizou de material as imagens dos aquários propostas por Piaget na apostila, que também está aqui na imagem ao lado, e obtivemos o seguinte resultado a partir dos seguintes questionamentos. A primeira pergunta foi: se os peixes do aquário B estão saciados, o que posso fazer para manter o mesmo número de peixes nos 2 aquários? E então o jovem respondeu: devemos passar mais 3 peixes para o aquário A, do aquário B para o A, para ficar a mesma quantidade nos 2 aquários. Seria 5 em cada. Posteriormente, a outra pergunta foi: se o aquário A está muito frio, o que posso fazer para manter o mesmo número de peixes nos 2 aquários? E a resposta foi a seguinte. Aí tem 2 questões. Ou esfriamos o aquário B como o aquário A está frio, ou tentamos aquecer mais um pouco o aquário A, né? Para os 2 ficar com a mesma temperatura. Observando o resultado da pesquisa, o adolescente de 14 anos mostrou que ele já passou pela fase final da operação operacional concreta, porque em suas respostas ele observou as diferentes variáveis envolvidas, como o clima, a saciez, a quantidade de peixes. E, segundo Piaget, a partir dos 11, 12 anos,
as pessoas já passam a ter essa capacidade de responder às operações de compensação complexa, pois já passaram pela fase operacional complexa. Agora, eu apresentarei algumas experiências, algumas propostas de Piaget para testar o pensamento proporcional de crianças e adolescentes. A primeira é a experiência pictórica. Para isso, foi utilizado como material a imagem de duas árvores, também como proposto por Piaget, onde é igual essa que está aqui do lado, que a gente pode ver que existe uma árvore, a A, que ela cresceu 80 centímetros em um ano, e a B, que cresceu 200 centímetros em 2 anos. E então, a gente perguntou para o adolescente de 14 anos se as duas árvores cresceram na mesma proporção, se a árvore A cresceu mais rapidamente que a árvore B, ou se a árvore B cresceu mais rápida que a árvore A. Cresceu mais do que a árvore A, se for para contar. Porque em um ano, a árvore A cresceu apenas 80 centímetros. E se fosse em 2 anos, só teria crescido 160 centímetros. Já a árvore B cresceu em 2 anos 200 centímetros. Mais do que 160. Portanto, considerando o resultado da experiência, esse adolescente conseguiu observar diferentes variáveis e responder corretamente. Também, seguindo as considerações de Piaget, ele já se permite descrever matematicamente as mudanças proporcionais nessas variáveis, porque ele já desenvolveu o pensamento proporcional. A segunda experiência é a experiência verbal, onde a gente apresenta a seguinte situação. A população de uma cidade mineira aumentou em 12 mil habitantes em 2 anos, enquanto a população de uma cidade paulista aumentou em 3 mil habitantes em um ano. Por outro lado, a população de uma cidade gaúcha aumentou em 6 mil habitantes em 3 anos. Após apresentar a situação, a gente apresentou algumas alternativas. A cidade mineira cresceu mais rapidamente do que a cidade gaúcha. A B, a cidade gaúcha cresceu mais rapidamente do que a cidade paulista. C, a cidade gaúcha cresceu mais rapidamente do que a cidade mineira. E D, a cidade paulista cresceu mais rapidamente do que a cidade mineira. E pedimos para que ele apontasse a alternativa correta. E a sua resposta foi: a alternativa correta seria a letra A, no caso, porque a cidade mineira cresceu mais rapidamente do que a cidade gaúcha em relação aos habitantes. E então eu pedi para que ele explicasse um pouquinho melhor essa motivação. E ele também respondeu: porque em 2 anos a cidade mineira conseguiu aumentar 12 mil habitantes. E em apenas 2 anos isso. E a cidade gaúcha conseguiu aumentar apenas 6 mil habitantes em 3 anos, que são maior quantidade de tempo e uma menor quantidade de habitantes. Então, considerando o resultado da experiência, ele conseguiu responder corretamente, porque ele também já tinha essa capacidade de responder a questão, pois a partir dos 11 e 12 anos, ele já teria desenvolvido a noção de proporção, que é justamente o que seria utilizado para observar as variáveis de tempo e habitante aqui nessa experiência verbal. A experiência seguinte é sobre a operação lógica de probabilidade. Para isso, como material, foi utilizado uma sacola e 15 círculos vermelhos, 10 azuis, 8 verdes e 5 amarelas, e todos feitos de EVA. Como a imagem mostra aqui ao lado, a sacola cinza e o jovem ao fundo ali para responder a experiência. E após colocar essas coisas na sacola, eu fiz o seguinte questionamento: se eu, de olhos vendados, tentar tirar da sacola um círculo, qual a cor terá mais chances de sair e por quê? Ele respondeu: bom, eu acho que a que tem mais chances de sair da sacola são as bolinhas vermelhas, porque são as que mais tem, né, dentro da sacola, que tem 15. Então, como resultado da experiência, a partir das conclusões de Piaget, o adolescente de 14 anos mostrou compreender pelo menos duas operações, pois conseguiu calcular mentalmente essas possibilidades, a probabilidade. E essas duas operações seriam uma combinatória e uma do cálculo de proporção. Por fim, a última proposta em que realizamos tem a ver com combinatória. O nome da experiência é combinação de objetos,
E para realizar ela, nós utilizamos como material 6 copos plásticos e água colorida com tinta guache em 5 cores. Como a gente pode ver nessa figura maior aqui em cima, copos com a tinta verde, azul, amarela, vermelha e preta. E nós misturamos algumas cores até ficar como essa imagem com essa cor um pouco marrom mais clara. Para isso, nós utilizamos as cores preto, amarelo e vermelho e propusemos que o jovem realizasse a combinação dessas cores até chegar na cor que nós fizemos. Para isso, o resultado final do jovem foi justamente a terceira figura. Ele realizou, sim, ele conseguiu, na sua experiência, na segunda tentativa, chegar na cor misturando o A, o C e o E, que são correspondentes à cor preta, amarela e vermelha, como a imagem mostra. Só ficou um tom um pouco mais alto, porque ele acabou usando um pouco de preto a mais, mas a combinação e a cor é a mesma. Portanto, em sua experiência, ele conseguiu mostrar que ele já tinha essa capacidade de combinar os objetos. E seguindo também as considerações de Piaget, ele, como um adolescente de 14 anos, conseguiu chegar à cor correta, à mistura correta, porém em menos tentativas do que estava descrito na apostila, pois ele conseguiu isso na sua segunda tentativa, porque na primeira ele tinha misturado a preta e a amarela e viu que tinha ficado próximo ao marrom. Aí, posteriormente, ele só acrescentou o vermelho nessa segunda tentativa dele para chegar à cor.